luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos iniciando um novo mês, mês de setembro. Queira Deus, mês da primavera. Queira Deus que as chuvas possam recair para fazer acontecer o milagre da passagem da morte para a vida na natureza, para que possamos ver a cor cinza das queimadas e da seca, dar lugar a uma variedade de tons de verde, vida que vence a morte. E nesse mês de setembro, para nós, é importante pensarmos da importância não só da passagem da morte para a vida na natureza, mas é importante também de pensarmos, de alimentarmos o nosso sonho de uma nova sociedade, de uma sociedade melhor, mais justa, solidária, fraterna, humana. Porque o mês de setembro vem coincidir com o início de uma forma plena da campanha eleitoral aqui no nosso Brasil. E esse ano vamos ter a oportunidade de escolher um novo presidente, novo governador, novos senadores, 2 novos senadores por estado, escolher deputado federal, deputado estadual. Então é importante nós pensarmos, nós refletirmos sobre isso. No programa de domingo passado, último domingo do mês de agosto, mês das vocações, nós refletíamos sobre a vocação do fiel leigo. E uma das coisas que falamos, um dos princípios que refletimos é que, conforme o ensino da Igreja, sobretudo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes,
do Concílio Vaticano II, conforme também o documento do Papa João Paulo II, Christi Fidelis Lait, Amoris Laetitia, ou melhor, a Evangelii Vitae, a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. O lugar do testemunho do leigo, da vivência da vocação do leigo, é na grande sociedade. O padre tem o limite da sua ação, o bispo tem o limite da sua ação. Agora, o fiel leigo não. Ele deve ser fermento da massa. Ele deve testemunhar o Evangelho de Nosso Senhor naqueles ambientes em que o clero não consegue entrar, ou que não é o campo específico da ação daqueles que receberam o sacramento da ordem. Eu sou padre, mas sei que eu tenho meu limite. A minha vocação, ela delimita o campo da minha atuação. Isso é importante. Eu tenho a paróquia, tenho também minhas aulas de teologia, isso é importante. Mas, no que se refere à economia, nós vamos encontrar especialistas que trabalham nessa área. No que se refere à sociologia, nós vamos encontrar especialistas que atuam nessa área. No que se refere às ciências políticas, vamos encontrar cientistas, especialistas que trabalham nessa área. E é justamente nesse campo, como também da cultura, da educação, o campo da ação dos fiéis leigos. Nesse ano é fundamental nós lembrarmos que o fiel leigo, o cristão, é chamado a ser um bom cidadão. O bom cristão é chamado a ser um bom cidadão. Isso vem desde o início, no cristianismo, desde o início. O próprio Jesus, não era um alienado político como muitas vezes nós queremos tratá-lo. Ou não era um líder socialista, comunista, ou não era também um líder capitalista que conta parábolas sobre lucros e dividendos assim. Ele não era isso, ele não era um alienado político. Uma das passagens mais fortes que vemos a consciência política de Jesus está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 41 ao 45. Quando os dois filhos de Zebedeu foram pedir a Jesus para, quando ele chegasse no reino, que um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda, que fossem os maiorais no reino. Ainda estavam imaginando que o reinado de Jesus fosse um reinado messiânico, um reinado político. E isso fez com que os outros apóstolos se indignassem contra eles e uma disputa, com relação a poder invadiu a vida dos primeiros cristãos. Ao que Jesus chamou-os e disse: olha, sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Mas entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que Jesus espera de nós como cristãos não é que exerçamos a tirania, não é que exerçamos um domínio sobre as outras pessoas. Por muito tempo se pensou isso, na época das cruzadas, das disputas de poder entre cristãos e muçulmanos. O reino de Cristo não é deste mundo que nós estamos falando aqui, é do outro, vai muito além, É reino de serviço, é reino de fraternidade. É reino onde a vida seja buscada, onde a dignidade de cada pessoa humana, desde a sua concepção até a sua morte, seja respeitada. É reino de paz, é reino de justiça, é reino de fraternidade, é reino de amor, é reino onde se busca não construir muros, mas onde se busca construir pontes
para ligar, para interligar as pessoas diferentes. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós somos chamados como cristãos a sermos bons cidadãos. Todos nós. Todos nós. Todos nós somos convidados a dar a nossa contribuição visando o bem comum. E o exercício da nossa profissão é uma forma de vivermos a cidadania. Não só para ganharmos um bom salário, e temos que lutar por isso, porque é direito, o operário é digno do seu salário, né? Lutar pelos nossos direitos fundamentais. Esse ano, por exemplo, vamos celebrar 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro. Que bom que existem esses direitos reconhecidos pelas nações que fazem parte das Nações Unidas. Que bom, porque são com certeza instrumentos de justiça. Impedem que a escravidão, impedem que os trabalhadores, que os idosos, que as crianças, que as pessoas sejam desrespeitadas na sua dignidade. Cria um ambiente de respeito entre todas as pessoas. Cooperam para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, solidária, fraterna e humana. Nos textos bíblicos vamos ver uma preocupação muito grande, sobretudo em São Paulo, de que o cristão seja um bom cidadão. O respeitar as leis. Sobretudo nas cartas pastorais nós vamos ver isso. Esse empenho que os cristãos sejam bons cidadãos, respeitem as leis, não sejam levados aos tribunais humanos, que procurem viver de uma forma tal que as leis desse mundo nem sejam necessárias, que os conflitos internos sejam resolvidos, porque onde há mais de uma pessoa junto, onde há um grupo reunido, geralmente acontecem conflitos. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. E a convivência social é sempre um desafio. Até num casamento, onde o casal namora, fica noivo, abraça, beija, dorme junto, tem relação sexual, acontecem conflitos, muito mais, numa sociedade. Então, a convivência, ela é de fundamental importância. O saber relativizar os interesses individuais para buscar o bem comum é uma necessidade. É uma necessidade na convivência em família, é uma necessidade na convivência no bairro, é uma necessidade na convivência dentro da cidade onde nós moramos. Agora, que bom seria se nem precisássemos de leis para poder balizar a nossa convivência. Tem um texto muito bonito da igreja primitiva, do período patrístico, que se chama Carta a Diogneto. Até aconselho a leitura. Se clicar aí no Google, vocês vão encontrar. E nesse texto nós vemos essa preocupação de que o cristão seja um bom cidadão. Diz que os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Que aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Lembra esse documento ainda que os cristãos, eles não vivem em guetos, separados da sociedade. Eles moram em casas gregas, em casas romanas, mas eles convivem de uma forma individual, de uma forma harmoniosa com todos. Eles vestem as mesmas roupas, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E um elemento bonito que a gente vê nessa carta de Diogneto, falando da vida dos primeiros cristãos, é que eles cumprem as leis, mas vão além daquilo que as leis obrigam. Quer dizer, não são legalistas, somente fazendo aquilo que a lei manda, mas vão além daquilo que a lei os obriga. Tem tudo em comum, mas não expõem as suas crianças, não têm o leito em comum. Então, vivem de uma forma diferente, procuram viver a sua vida de uma forma acessinal para as outras pessoas. Estão no mundo, mas não são do mundo. Por quê? Sabem que a pátria definitiva não está aqui. Mas enquanto estamos aqui caminhando,
vamos fazer a diferença. Fazer a diferença no bem. Viver uma vida que revela Deus. Viver uma vida que seja sinal de Deus para as outras pessoas. Isso é fundamental lembrar. No mundo de conflitos, de guerras, de indiferenças, no mundo de intolerâncias, ser um instrumento de paz. Aquilo que São Francisco rezou, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Uma vida que revela Deus. É isso que o Senhor espera de todos nós. Mas de uma forma muito especial, espera dos fiéis leigos que se dispõem a trabalhar, por uma sociedade melhor, nesse campo tão complexo, tão difícil que nós estamos vivendo hoje, que é a política. Nós aqui no Brasil, nós vivemos sob o regime republicano. Desde a proclamação da República, o país deixou de ser um país sob o governo de um imperador, de um rei, às vezes absolutista, ou a chamada monarquia ilustrada, do absolutismo ilustrado. Deixamos de viver numa monarquia para viver numa república. A sociedade é a coisa pública. Agora, temos 3 poderes importantes. Poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Por exemplo, quando se construiu Brasília, se pensou no Brasil como uma república parlamentarista. Tanto que temos no centro ali o parlamento e nas duas beiradas o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Mas no centro está o parlamento. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Vivemos um sistema presidencialista. Mas temos uma Constituição que é parlamentarista. Então a situação ficou muito difícil para nós. Por isso eu queria dizer para todos que hoje estamos vendo aí todo mundo preocupado em escolher quem será o novo presidente. Agora, a nossa preocupação deveria ser outra. Quem serão os deputados que irão fazer parte da Câmara dos Deputados? Quem serão os 2 senadores que nós vamos escolher para comporem aí 2/3 do Senado a partir do ano que vem? Porque a nossa Constituição é parlamentarista. Mas, infelizmente, estamos aí vivendo sob o regime presidencialista. E o que acontece? Um presidente sem a maioria tem que comprar apoio, tem que viver aquela barganha terrível que nós estamos vendo desde o fim do período militar. Quando os presidentes, para poder manter-se no poder, têm que sair distribuindo cargo, um ministério para um partido, outro ministério para outro, e assim por diante, para poderem se manter. Porque quando perde a maioria no Congresso Nacional, acontece o que aconteceu com o Collor, o que aconteceu com a Dilma no último mandato. Então, temos que pensar um pouquinho melhor, não só pensar em quem será o novo ou a nova presidente da República, mas pensarmos também em quem iremos votar para deputados, em quem iremos votar para senadores ou senadoras. Isso é importante. Agora, na República, na democracia representativa, que é o sistema que nos governa, temos que escolher pessoas que nos representem. Agora, o que nós vemos no nosso Congresso? É um Congresso composto de homens brancos. As mulheres são hoje mais de 50% da população. Quantas mulheres estão lá participando do Congresso? Temos hoje, não só branquinhos como o padre Amarildo, mas quantos são os representantes das pessoas de cor preta, da raça negra? Quantos são? Então é preciso escolher melhor as pessoas que nos representam. Temos muitos representantes empresários,
Temos muitos representantes, né, de grandes pecuaristas, temos, mas quantos representam os trabalhadores? Quantos representam, né, as mulheres? Quantos representam os homossexuais? Quantos representam, né, os aposentados? Quantos? Então, gente, é importante nós pensarmos sobre isso, porque a democracia, né, que governa, que domina, né, o nosso país, é representativa. Então, precisamos de partidos, não há democracia sem partidos. Hoje temos 32, mas nenhum, né, quase nenhum representa absolutamente nenhuma classe social, né? Não representa uma parcela da sociedade. Temos partidos com donos, partidos de igrejas, pior, né? Temos ali as chamadas frentes parlamentares, né? A bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada, né, pecuarista, do boi, né? E assim por diante. Representam quem? Né? Então relativizam os partidos, então está uma verdadeira balbúrdia, né? Podemos assim dizer. Então vamos pensar bem, não vamos entregar os pontos, vamos participar. Nós temos um documento muito importante do Concílio Vaticano II chamado a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. E nesse documento, né, vamos ver no número 75, né, uma reflexão sobre a importância da participação de todos na vida política. Então diz, é plenamente conforme com a natureza do homem que se encontrem estruturas jurídico-políticas nas quais todos os cidadãos têm uma possibilidade efetiva de participar, livre e ativamente, de um modo cada vez mais perfeito e sem qualquer discriminação. Tanto o estabelecimento das bases jurídicas da comunidade política, como na gestão da coisa pública e na determinação do campo, fim das várias instituições e na escolha dos governantes. Agora, todos os cidadãos se lembrem, portanto, do direito e simultaneamente do dever que têm de fazer uso do seu voto livre em vista da promoção do bem comum. A Igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo a serviço dos homens. Então, lembrar, né, não só do direito, mas do dever que nós temos de votar livremente e escolher bem os nossos representantes. Pensar quem será o novo governador, nova governadora, quem será o novo presidente, nova presidente, mas pensar também quem serão os deputados que vamos escolher, quem serão os novos senadores. Eu, particularmente, me preocupo muito mais com os deputados e senadores do que com o presidente. Se tivermos um congresso bom, pode ser o pior presidente que vamos encontrar caminhos, né? Mas se tivermos um congresso ruim, pode ser o melhor ou a melhor presidente, né, que não vai conseguir governar. Então, pensar bem, refletir, acompanhar, né, os programas eleitorais, os debates que são muito importantes, as entrevistas são muito importantes, né, para podermos perceber quem é digno do nosso voto, quem é digno de receber um cheque assinado em branco para governar em nosso nome, o Estado e também a nação, para legislar em nosso nome, para fiscalizar os governadores e presidentes, né? Vamos participar desse momento bonito da democracia e que Deus nos dê sabedoria para fazermos a nossa escolha e para participarmos. Que seja nosso empenho como esforço na busca do bem comum. Para a igreja, a política não é coisa suja. Para nós cristãos, a política é a forma mais perfeita de se praticar a caridade, porque pode mudar as estruturas que geram sofrimento e a morte no nosso meio. Que o Senhor, Deus da vida, nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser.
Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve, ó Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Ó velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve, ó Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida.